As eleições para conselheiro tutelar serão realizadas no dia 6 de outubro, em 145 escolas polos em diferentes zonas de Manaus. Para facilitar o entendimento e tirar as dúvidas sobre o processo eleitoral para o cargo, a Prefeitura desenvolveu um site específico para o pleito. Que bacana! Onde é possível consultar a escola pelo que o eleitor votará no dia do pleito. Quem está conosco aqui é a Ana Maria Carvalho, presidente interina do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Olha, essa é uma eleição que a gente vê acontecer nas cidades e especificamente aqui em Manaus. Agora, é muito concorrida essa eleição. Qual é o papel fundamental do conselheiro tutelar? Pois é, esse é o segundo ano, né, que as eleições elas passam a ser unificadas. O que quer dizer unificadas? Que elas acontecem em todo o Brasil no dia 6 de outubro. E qual é o papel do conselheiro tutelar? O papel dele é garantir, né, promover quando os direitos de crianças e adolescentes são ameaçados ou violados. Então, entra a figura do conselheiro tutelar para que essa violação de direito seja reparada, né, tanto pelos familiares responsáveis ou pela sociedade civil. E aí o conselheiro tutelar entra para que essa violação, se for o caso de ter acontecido, seja reparada. Quantas vagas estão sendo disputadas e o número de candidatos também para essas vagas? Tá. Hoje Manaus ele tem 9 conselhos tutelares, né? Que aí vão ser distribuídos nas zonas. Nós temos Zona Leste 1, Leste 2, Zona Norte, Zona Centro-Oeste, Oeste, Sul 1, Sul 2, Zona Rural. Nós temos para disputar o pleito do dia 6 de outubro 256 candidatos. 256. 256. Quem pode votar? O eleitor maior de 18 anos, né, que já tenha título, até 70 anos. Entendi. Ele não é obrigado, não é uma eleição obrigatória também, né? Tá. Então, a população, mas a gente, enquanto CMDCA, a gente sensibiliza a população para que no dia 6 ele tire um tempinho, no domingo, mas que vai eleger o conselheiro tutelar da sua zona na qual ele reside, né? Lembrando que cada zona elege o seu conselheiro tutelar. A posse ocorre no dia 10 de janeiro de 2020 dos eleitos, né? Correto. Ele dia é 10 de janeiro. remunerado pelo município, o Sim, conselheiro? ele é remunerado. Certo. O regime de trabalho dele ele é regido pela CLT. Certo. E no caso, ele eleito, ele participa das atividades durante quanto tempo? Quanto dura o mandato de um conselheiro tutelar? O mandato do conselheiro tutelar é de 4 anos. 4 anos, olha, cada 4 anos é realizado, então. Em 2023 nós teremos outra eleição. Bom, esse site foi criado a partir de agora, é a primeira vez que se cria um site para que as pessoas possam ter acesso a locais de votação. E como funciona todo o processo? Sim, é a primeira vez a Prefeitura de Manaus, junto com o CMDCA, coloca esse site, é uma inovação, é uma forma de facilitar também que o eleitor consiga votar no dia 6, como eu falei a princípio, não é obrigatório. Então, nós estamos facilitando de todas as formas para que esse eleitor vai exercer a cidadania dele no dia 6. Então, o site, através do site, ele pode estar consultando o local dele de votação, porque essa eleição também é diferenciada do pleito majoritário, das eleições que a gente costuma dizer normais, né? O eleitor ele não vai votar naquela escola que no pleito majoritário ele vota, ele costuma votar. Então, no intuito de corrigir alguma situação de que o eleitor, de repente, no dia 6, eu vou lá na minha escola que eu voto na Newton Lins, eu vou lá na Newton Lins votar. A Newton Lins vai estar fechada, porque os eleitores, aí eu vou estar dando um exemplo agora, né, os eleitores da Universidade Newton Lins que votam lá,
estarão votando numa escola que fica dentro do Parque das Nações, que é próximo, né? Chamada Olavo Bilac. Esse é um dos exemplos, mas através do site o eleitor vai poder clicar lá, onde o meu local de votação. E lá ele vai colocar o nomezinho dele, a data de nascimento, e vai aparecer o nome da escola e o endereço da escola, que no dia 6 ele poderá votar. Nós temos observado que o conselheiro tutelar tem tido um papel fundamental na proteção da criança e do adolescente, com várias denúncias que temos vistos na imprensa, né, de abusos, de abandono. Então são várias vertentes e infrações que a criança e o adolescente sofrem, e que o papel do conselheiro tutelar é importante para minimizar esse sofrimento que nós temos visto não só aqui na capital, como também no interior do estado. Mas o conselheiro tutelar tem um papel fundamental no que se diz respeito ao encaminhamento dessas vítimas de abandono e de abusos para a justiça, para a área de segurança e até mesmo a mudança de vida dessas vítimas, dessas pequenas vítimas. Isso se acentuou nos últimos anos? Sim, nós temos um sistema, inclusive, que é nacional, que se chama CIPIA, né? Então, nesses sistemas é feito todos os registros de todas as ocorrências que envolvem criança e adolescente. Hoje a gente tem um nível muito grande de abandono, né? E a questão do abuso sexual também. Então, para isso, o papel do conselheiro tutelar é fundamental, porque ele entra na reparação, como eu falei, né, dessa violação de direito. Então, ele tem esse papel fundamental de estar acionando a justiça, de estar encaminhando para se fazer o registro na delegacia especializada, que é a DEPCA, né? E a partir daí, ele tem todo um papel de estar articulando com as políticas públicas, né? Verificando se essa criança não pode permanecer mais naquele lar, né, onde ela teve o direito violado. Então, assim, a gente diz que o primeiro papel é tentar identificar, inclusive, um familiar, porque não é o objetivo também estar colocando as crianças num abrigo institucional, né? O abrigo institucional, a gente diz que seria o último lugar que essa criança deve ir. Então, frisando a importância do papel do conselheiro tutelar, né? Que ele vai estar fazendo esse trabalho de estar vendo o melhor local para que essa criança possa estar, conduzindo aos órgãos que de direito ela precisa passar para estar fazendo esse registro, para estar tendo atendimento especializado. Então, assim, é de fundamental importância essa articulação do conselheiro tutelar. É a atribuição do conselho tutelar também retirar aquelas crianças que estão em semáforos com frutas, fazendo malabarismo, pedindo entre os carros. É a atribuição do conselho tutelar? Também é atribuição, porque aí se caracteriza também muitas vezes como trabalho infantil, né? Aquela criança está exposta a várias situações. Exploração que às vezes os pais estão ali do lado, muitas incentivando vezes os filhos a fazer esse tipo de, entre aspas, serviço de arrecadação. Porque assim, a gente vê também que às vezes, entrando nessa parte do responsável, né? A criança, ela sensibiliza mais a população. Exato. Então, você vê uma criança, você vai estar contribuindo, mas você vai estar contribuindo também para que ela permaneça ali naquele local, que ela esteja sendo explorada. Então, assim, a gente faz também essa sensibilização com os pais e responsável, informando que ele não pode estar utilizando a criança e o adolescente para esse tipo de trabalho, que a gente chama exploração do trabalho infantil. Muito bem. Olha, também dentro ainda desse assunto tem a questão dos imigrantes, que tem crianças também. Isso é um novo cenário que Manaus vive, que são os imigrantes venezuelanos, que estão nas esquinas com crianças e etc. O Conselho Tutelar pode interferir, mesmo sendo crianças de outra nacionalidade?
Na verdade, nós tivemos uma discussão desde o ano passado em relação a essa situação dos venezuelanos, né? Porque como eles são de um outro país, mas assim, nós entendemos, isso é fato, que quando eles estão no Brasil, especificamente em Manaus, eles têm que atender a nossa legislação, né? E a nossa legislação não permite que crianças sejam expostas a essas situações. Então, eles também estão sujeitos a interferência, a intervenção do Conselho Tutelar, sim. E para isso a gente também, a princípio a gente foi fazendo os trabalhos de sensibilização, porque a gente entende também que eles não são assim obrigados a conhecer a nossa legislação. Mas para isso tudo teve toda uma sensibilização de tirar, de levar para um local, de dizer, olha, nós temos leis, você não pode expor as crianças. Isso é um trabalho difícil, porque assim, nós tivemos uma demanda muito grande. Na verdade, em termos de Manaus, nós não tínhamos tantas crianças assim, eram raras a gente ver crianças em semáforo, até porque a gente já tem esse trabalho de sensibilização. E com a chegada dos venezuelanos aqui, esse quantitativo assim aumentou. E a gente recebe, inclusive, reclamação da população, e a gente, inclusive, pede também que identifique. A gente tem uma equipe de abordagem também na rua, que é do município, que faz essa retirada, né, que sensibiliza. Nós temos em alguns abrigos também já venezuelano, que a gente precisou, até porque não foi encontrado um outro familiar que pudesse dar esse suporte. Mas é também atribuição, sim, do conselheiro tutelar. São 8h24. E como é que estão hoje as estruturas dos conselhos tutelares? Tem toda uma estrutura para atuar na defesa das crianças e adolescentes, veículos, equipe? Como funciona essa estrutura? Há uns 15 dias, mais ou menos, nós fizemos entrega de veículos para os conselheiros tutelares, né? Então, é uma incumbência da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, né, o qual eles são vinculados, e a gente trabalha para que as condições de trabalho deles também sejam as melhores possível. Algumas mudanças já de alguns conselhos tutelares já foram feitas para garantir que essa criança que vá precisar ir para esse conselheiro tutelar seja atendida da melhor forma possível. Muito bem. Olha, eu conversei aqui com a presidente interina do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Maria Carvalho. No próximo dia 6 de outubro teremos eleições para conselheiros tutelares da capital do Amazonas. O site que você pode acessar, sistemas.semasc.manaus.am.gov.br. Ok, esse mesmo. Ali tem todas as informações, endereço de votação, horário, período, tudo. Candidatos que você até vai procurar. Até os candidatos estão disponíveis. 256. São 256, bastante concorrido, hein? Sim. Tem algum critério para ser candidato? Não. Saber ler e escrever. Sim, tem. Também. Ele tem nível, segundo grau completo, né? Isso. Ele passa por algumas etapas também para chegar a isso. Tá. Ele teve a primeira etapa, que foi as inscrições, que foi feito em abril no CMDCA. Então, naquela primeira etapa, ele precisa apresentar algumas documentações. Então, é um processo, é o primeiro processo de eliminação. Apresentou a documentação exigida no edital, está tudo ok. O que não estava, eliminava. Vai para a segunda etapa. Qual foi a segunda etapa? A prova, que foi coordenada pela UFAM, né? A UFAM aplicou aí, a prova, todo esse processo. Isso é importante aí, falar, hein? Quem passou na prova vai para a terceira etapa do processo, que é a eleição agora. Então, tem todo um critério, bem criterioso, porque a gente vai estar elegendo pessoas que vão trabalhar com as nossas crianças e adolescentes. Equilíbrio, tem que ter uma vida pregressa, sem qualquer tipo que desabone, né? Isso. Exatamente. Então, quando você vê um conselheiro tutelar, você vai já estar sabendo a partir de agora que passa por todo esse processo, né? Sim. Processo de avaliação, é uma peneira. É uma peneirinha. Uma peneira. Até a eleição, que é quando os moradores daquela região elegem o seu representante junto ao Conselho Tutelar. Ana Maria, muito obrigado pela entrevista esclarecedora e trouxe conhecimentos para nós também. Nós não sabíamos desse processo, sabia? É um processo bem rigoroso. É bem rigoroso.
Tá certo. Bom dia, uma Bom boa dia. eleição e vamos aguardar os resultados. Com certeza. Tá? Muito obrigada. Eu Bom que dia. agradeço.